Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha trajetória, compartilhando um pouquinho das coisas que aprendi. A ideia desse momento, né? Eu até pretendia fazer essa transmissão pelo YouTube também, mas acabou dando um pequeno problema técnico aqui, vou dar uma olhadinha depois. Mas a ideia desse momento aqui é poder compartilhar um pouquinho das coisas que eu acredito, tá? Então, se você curte os temas de segurança da informação, se você, ou ainda, né, não tem a expectativa de repente, fazer uma transição de carreira, pensar num novo modelo de trabalho, né, seja bem-vindo, né, a ideia é poder colaborar também. Se você está aqui porque quer entender um pouquinho mais sobre os golpes, como se prevenir, como evitar, seja bem-vindo, tá? Esse momento também é para você. Eu acabei recebendo bastante inscrições aí nos últimos tempos, então eu faço questão de compartilhar um pouquinho sobre o meu histórico profissional, antes de falar um pouco mais, responder algumas perguntas, tá? Eu estou com quase 16 anos trabalhando com segurança da informação, né? Comecei minha carreira dando aula, depois passei trabalhando com um tempo em infraestrutura, mas aproximadamente 16 anos eu tenho me dedicado a trabalhar com segurança da informação. Eu acabei passando por grandes empresas, né? Eu tive desafios bem proporcionais ao tamanho dessas gigantes, dessas grandes empresas. Eu não vou entrar aqui muito no detalhe de quais empresas, o que eu fiz, né? Quem quiser saber um pouquinho mais, fica à disposição lá o meu LinkedIn. Lá eu tenho um pouquinho mais de detalhes. Só procurar por Gederson Freitas vai encontrar um pouquinho do meu histórico. Não coloco tudo, mas algumas coisas eu posso compartilhar dessa trajetória. Além, né, de ter atuado em grandes empresas, tenho pós-graduação, né, em gestão de segurança da informação, fiz inúmeros cursos, né, participei de vários projetos, aprendi muito com muitas consultorias também, né, muita gente bacana, o qual tive o privilégio de conviver. Tudo isso me trouxe uma bagagem legal, me trouxe muito conhecimento a respeito de segurança da informação e é óbvio, né, pessoal, o dia a dia, né? Acho que o dia a dia ensina muito, né? Tantos eventos, alguns problemas, algumas situações aí do dia a dia, elas também ensinam, né, a quem está disposto a aprender, e eu gosto muito de compartilhar essas coisas, tá? Atuando como gestor, especificamente, como gestor já tenho atuação de mais de 10 anos, uma das minhas missões, além de tentar garantir bom nível de segurança da informação nas empresas por onde eu passei, e conformidade, etc., foi também de formar novos profissionais. Eu penso que, inclusive, se eu parar para medir, se eu parar para pensar, é bem provável que eu tenha ajudado na formação de profissionais de uma forma maior do que contratei profissionais prontos no mercado. Óbvio que dependendo da missão, dependendo do projeto, enfim, do que está sendo feito, é importante ter pessoas que tenham a experiência, né? Então, mas sempre acreditei que o trabalho de formação deveria acontecer e sempre me coloquei muito à disposição. Então, eu ajudei pessoas que começaram como colaboradores de infraestrutura, assim como eu comecei, pessoal de sistemas, processo, helpdesk, a fazer uma transição de carreira para trabalhar também com segurança da informação. Só que eu notei, né, com o passar do tempo, que mesmo ajudando essas pessoas, o meu alcance era pequeno. Eu conseguia alcançar aquelas pessoas que trabalhavam comigo no dia a dia, né, que estavam ali comigo em alguns projetos, essas pessoas eu conseguia alcançar, mas não muito mais do que isso. E foi por isso, né, entre outras coisas, que eu resolvi fazer uma mudança aí recentemente. Outra coisa que eu percebi é que o mercado está cada vez mais escasso de bons profissionais de segurança. A gente tem uma demanda muito grande, né, e essa demanda ela se deve por muitos fatores. Eu tenho certeza que vocês têm acompanhado o aumento de crescente número de golpes, por exemplo, né? Ou ainda a própria LGPD, que veio, né, para ajudar, uma lei que veio para regulamentar um cenário que estava bastante complexo, né, de tratamento de dados pessoais, mas é óbvio também que com a lei veio uma necessidade de ter pessoal capacitado, né, para poder conduzir as atividades e processos e implementação também de ferramentas dentro das companhias. E por último, né, obviamente a questão da pandemia de Covid-19, né? Com ela veio a necessidade de muitas empresas se adequarem, possibilitando o trabalho remoto, por exemplo.
E isso tudo, né, tudo somado, acho que esses fatores e, obviamente, né, um aumento da cultura também de segurança, de certa forma, acho que há muito a ser feito, mas isso vem aumentando gradativamente, fez com que crescesse a demanda e a busca por profissionais de segurança da informação. Hoje, por alguns artigos que eu li, nós temos um déficit de mais de 3 mil profissionais de segurança e cibersegurança só no Brasil. Então esse é um número que preocupa, né? E foi por conta desses motivos, por conta desses elementos, que eu resolvi mudar o meu perfil no Instagram, né? Eu fiz uma reflexão e também criar meu canal no YouTube, mais recente ainda, né? Tem acho que talvez 2 semanas. Para quê? Para poder contribuir, para poder compartilhar um pouquinho, né, dessa minha trajetória, para poder compartilhar alguns atalhos, aquilo que a experiência, né, com erros e acertos me trouxe, aquilo que eu ouvi de profissionais renomados no mercado, né, que me serviram muito, e eu faço questão de compartilhar tudo isso. Um pouco da mudança desse perfil foi justamente para isso. O primeiro objetivo que eu tenho é ajudar na formação de novos profissionais. Eu entendo que, da mesma forma que existe um mercado carente de profissionais, de bons profissionais de segurança da informação, por um outro lado, existe um desemprego muito grande, né? Quantas pessoas estão procurando oportunidade? Então, por que não, né, viabilizar as pessoas que têm interesse, ajudar nessa formação, né? Compartilhar um pouquinho de conhecimento. Outra coisa que eu entendi que eu poderia contribuir justamente na questão de aculturamento de segurança da informação. Poxa, quantos golpes a gente vê no dia a dia? Alguns, né, ligados à empresa, né, direcionados a grandes empresas, pequenas, médias também, mas também diretamente a pessoas, né, que acabam sofrendo, né, com phishing e com tantos golpes que existem por aí. Então eu senti que poderia também a essas pessoas compartilhar um pouco de conhecimento, ajudar um pouquinho, né, trazendo, quem sabe, um pouco mais de consciência, um pouco mais de precaução no dia a dia dessas pessoas. Inclusive depois, né, eu separei 3 perguntinhas, né, das que eu recebi para compartilhar, né, a minha visão, e uma delas é relacionada a golpes e relacionada ao que na prática as pessoas podem fazer, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E no futuro, aí é um sonho, né? Eu sempre tive a vontade de ter um ecossistema que fosse possível trocar informações no dia a dia com profissionais de segurança. Mas nunca consegui assim, achar uma forma de concretizar isso. Eventualmente, né, trocando figurinha com um, com outro e tal, mas a verdade é que nunca houve, eu nunca participei de um ecossistema que fosse seguro o suficiente para as pessoas poderem trocar informações, poderem trocar experiências, poder tocar um pouquinho dos desafios que tem e um ajudar o outro, né? Um colaborar com o outro. Até porque, pessoal, vamos ser sinceros, né? Muito se fala que o crime é organizado, e de fato ele é organizado, e quem, na verdade, ainda não começou a se organizar somos nós, né? Então, eu tenho o sonho de criar, de repente, né, quem sabe no futuro, um portal, alguma coisa, que aproxime os profissionais, que a gente possa fazer trocas lá, colocar conhecimentos especializados, ajudar em diferentes frentes, enfim. Esse é um pouco dos motivos pelos quais eu fiz algumas mudanças mais recentemente. E, sinceramente, eu acredito que dá para virar o jogo. Se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo essas mudanças. Se eu não acreditasse, eu não estaria direcionando boa parte, inclusive, do meu dia, das horas que eu tinha para passar com a minha família, horas de folga e tudo mais, para trabalhar e para criar insumo para isso, tá? Então, eu acredito sim que é possível mudar. Ao longo da minha trajetória, eu acabei criando algumas crenças, né, sobre como trabalhar com segurança da informação, o que é importante. Um dos aspectos que eu acredito assim, fortemente diz respeito à proteção, né? Para proteger um serviço de verdade, é preciso entender tudo o que se relaciona com esse serviço. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando a gente fala de segurança da informação, as pessoas associam automaticamente a tecnologia. Pensa tudo que se conecta em termos de tecnologia a outros sistemas, né, relacionado àquele serviço. Mas a verdade é que tudo é importante. E o que é tudo? As pessoas que acessam, que manipulam esses sistemas no dia a dia, elas são muito importantes. O que mais? Os processos.
Os processos que dependem desses sistemas, que eventualmente ensejam inclusive mudanças, melhorias, novas funcionalidades, também são muito importantes, né, dentro desse sistema. E eventualmente, obviamente, dependendo de cada situação, o ambiente, né? Quando a gente fala de data center físico, é um ambiente que precisa de um nível de segurança importante. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, de repente existem pessoas dentro de algumas organizações que trabalham com dados sensíveis. Esse ambiente é um ambiente importante. E hoje, com o trabalho remoto e muita gente trabalhando das suas casas, também é um item bastante relevante. Como é que está o nível de segurança das casas? Será que tem dispositivos vulneráveis que de repente podem comprometer o trabalho e até mesmo a segurança desses ambientes? Entendam então que quando a gente fala de segurança, a gente está falando do ecossistema, de tudo o que envolve isso. E obviamente que tecnologia é um ponto bastante importante. E notem, qual é o nível de segurança que eu tenho para determinados serviços, determinados sistemas? Ele sempre vai ser proporcional a um desses elos que porventura não esteja tão bem. Eu gosto muito de dar o exemplo, eu contextualizo chamando para um exemplo, por exemplo, de casa. Todo mundo, né, tem a sua casa e tem um nível de segurança lá. Coloca de repente lá na porta da frente uma, duas trancas, coloca um olho mágico, coloca uma câmera, tem um sistema de entrada muito bem elaborado lá, que tem um interfone, que checa quem é a pessoa antes dela entrar e se aproximar da casa, por exemplo. E qual é o nível de segurança dessa casa? Bom, de repente uma das janelas da casa dá acesso direto para a rua e ela tem só uma tranca. Ou ainda a porta dos fundos, que não tem câmera, tem uma única tranca, né, que está próximo ao muro. Qual é o nível de segurança dessa casa? O nível de segurança dessa casa vai ser o nível de segurança daquele elo, daquele elemento que for mais frágil. E assim é nos ambientes e nos sistemas, né? Quando a gente quer avaliar qual é o nível de segurança que eu tenho para determinado serviço ou sistema, vai depender dos seus controles. Qual é o teu controle mais frágil? O que porventura não está tão bem? O que precisa ser melhorado desse contexto? Ali está teu nível de segurança, né? Não adianta nada investir, por vezes, um monte de dinheiro em várias soluções tecnológicas para blindar, para tentar aumentar o nível de segurança, se você não está cuidando quem manipula, se você não está cuidando, de repente, de onde esse sistema está hospedado. Tudo isso influencia, tudo isso traz um determinado nível de segurança. Então eu acredito muito nessa questão do ecossistema, enxergar o todo para criar uma boa estratégia de segurança. Um outro ponto que eu acredito muito que é preciso ser vigilante, a gente tem que estar atento sempre. Muitas vezes, alguns profissionais acabam ignorando alguns alertas, acabam deixando as questões ligadas a monitoramento de lado, e a verdade é que a gente nunca sabe onde vai ser a origem do próximo incidente. Incidentes acontecem. E a gente tem que estar sempre atento, né? Ninguém pode viver de glórias passadas. Achar que, por exemplo, porque passou em determinada certificação, porque passou por um processo de auditoria, né, que tudo está muito bem. E porque naquele momento que foi tirada aquela foto, né, que foi dada ali a certificação, que sempre vai estar tudo certo. Não funciona assim. Então, é muito importante estar sempre vigilante, estar sempre atento, estar sempre olhando para os controles, testando isso, olhando para o monitoramento, cuidando dos eventos, entendendo quais são as ameaças. É dessa forma que a gente está melhor preparado para os eventos que podem acontecer nos nossos ambientes. E é preciso ter muita resiliência, isso é uma outra crença que eu adquiri ao longo do tempo. Quando o incidente acontecer, e vai acontecer, incidentes acontecem, né? A sua habilidade de conter rapidamente e a sua capacidade de entender o que precisa ser melhorado, o que precisa ser aprimorado, mostrarão um nível de resiliência da estratégia de segurança. Então, é muito importante se preparar. Algumas vezes eu já recebi perguntas de pessoas muito bem intencionadas, né? Poxa, estamos seguros? Né? A nossa empresa está segura? E acreditando muito, muito claramente, né, no trabalho que estava sendo executado pelo time, eu sempre disse, olha, nós estamos preparados. Nós estamos preparados. Né? Mais seguros que ontem, menos seguros que amanhã, porque é um trabalho de melhoria contínua. Preparado nós estamos. Então, é nisso que eu acredito. Tá?
Em breves linhas, né, tentando resumir um pouquinho das crenças e um pouquinho de como eu vejo a segurança da informação, de maneira resumida, é isso que eu gostaria de compartilhar. Agora eu vou responder algumas perguntas, né, até para otimizar o tempo aqui dessa live. Eu selecionei 3 perguntas, tá? 2 relacionadas ao mundo corporativo e são muito interessantes, tá? Me desafiaram um pouquinho a refletir e trazer alguns pontos aqui, inclusive de reflexão, tá? E uma pergunta voltada mais para o dia a dia das pessoas, tá? A primeira pergunta foi a seguinte: na minha empresa há uma queda de braço entre a área comercial e a de produtos, relacionada ao ambiente de homologação. A área comercial acha que o ambiente deve ser priorizado para a homologação de clientes, enquanto a área de produtos acha que deve ser priorizado para testar novas funcionalidades desenvolvido pelo time de sistemas. O que pensa a respeito disso? Uma pergunta bem interessante, me levou a pensar. A primeira coisa é que não existe uma resposta que seja considerada bala de prata, tá? Eu não vou entregar aqui, não vou dizer, essa é a solução que vai funcionar para o teu caso, até porque eu não conheço os detalhes. Mas é importante observar algumas coisas. Primeiro, se o processo de gestão de mudanças for maduro, for bom, se houver um acordo adequado com qual é a hora que os sistemas precisam estar disponíveis para a homologação dos clientes, eu não vejo nenhum problema em ser o mesmo ambiente, né? Então, esse é um ponto que precisa ser observado, que precisa ser avaliado para se definir a melhor estratégia. Um outro caminho, se o processo ainda não está tão maduro, se existe mudanças acontecendo várias vezes ao longo do dia, né, continuous deployment, bom, talvez, né, possa se separar 2 ambientes de homologação. Um ambiente de homologação voltado para TI, voltado para sistemas e produtos, né, para que possa testar novas funcionalidades, features o tempo todo, né, e um ambiente um pouco mais estável com a última versão disponível para clientes. Notem que aqui eu estou traçando 2 linhas, 2 caminhos, mas existem muitos outros, tá, que a gente poderia citar aqui. É preciso entender melhor esse cenário. É preciso entender exatamente qual é o nível que você tem de maturidade no processo de gestão de mudança, como estão os seus acordos, tanto com a área de produtos quanto com a área comercial. Eu acho que se chegar no meio termo, talvez dê para se aproveitar esse mesmo ecossistema. Do contrário, divide, cria ambientes separados ali para que todos fiquem satisfeitos. Obviamente, ou aparentemente, isso tende a custar um pouquinho mais caro. Vamos lá. Outra pergunta que eu recebi foi: meu amigo gestor colocava o Blue Team contra o Red Team. Se o Red Team conseguisse explorar alguma vulnerabilidade e acessar o ambiente, o time de Red Team alcançava sua meta e ganhava a PLR. Do contrário, Blue Team ganhava a PLR e Red Team não. O que você acha desse modelo? Caramba, assim, eu fiquei vários minutos pensando aqui nessa pergunta, porque eu vou ser bem sincero, eu não tenho nada contra, tá? Cada um define o seu modelo de como quer fazer a gestão dos seus times, como quer trabalhar suas estruturas e quais são os valores que aquela pessoa tem, que a empresa tem, e talvez esse modelo faça sentido. Para mim, para os meus valores, não faz o menor sentido. Menor sentido. Inclusive, eu quero deixar uma coisa muito clara, eu acredito piamente em colaboração. Eu não vejo times de Blue Team, Red Team trabalhando de forma antagônica. Pelo contrário, tem que ser complementar. Se eu sou do Blue Team e vou trabalhar numa nova funcionalidade, vou trazer uma nova ferramenta para o meu ambiente, o que eu quero? Eu quero que o time de Red Team esteja próximo para testar, para me dizer se está bem implementado. Eu não quero que um brigue com o outro, eu não quero que... Sabe, para mim não faz o menor sentido. Então, assim, de novo, eu não tenho absolutamente nada contra, né, quem trabalha nesse modelo. Mas para os meus valores não faz a menor diferença. Esses 2 times trabalham juntos. Eu implemento soluções de um lado e aí para quem... Me desculpa se eu passei reto aqui nas questões conceituais. Blue Team basicamente é uma estrutura de segurança que trabalha com proteção, administra as ferramentas ali do ambiente, justamente para proteger, justamente para trazer o melhor nível de segurança com aquelas ferramentas que ela possui responsabilidade.
Enquanto o time de Red Team é geralmente um time que faz testes para avaliar se aquilo que foi implementado está seguro. Se porventura eu tenho alguma brecha no meu ambiente, tanto do ponto de vista externo quanto interno, que pode ser aproveitado e que por alguém, né, mal intencionado. Ou eventualmente até que possa acontecer uma falha de sistema. Né? Então, eu acredito, respondendo assim de forma simples essa pergunta, em colaboração. Tá? Eu não acredito aqui em se criar estruturas que trabalhem uma contra a outra, e quanto mais levar considerações PLR, de novo trazendo para o contexto, plano de bonificação, né? Então, por metas, por resultados, cada empresa tem as suas políticas para isso. Não conheço especificamente dessa empresa que me fizeram a pergunta, mas para mim, assim, se segurança está bem, se segurança está evoluindo, está entregando valor, né? Se eu tenho um bom nível, as metas estão sendo alcançadas, para mim todo mundo deveria ser contemplado. Não existe um time contra o outro. São trabalhos complementares, né? E trabalhos próximos. Bom, pelo menos é isso que eu acredito, tá? Então, me perguntou o que eu acho desse modelo. Essa é a minha percepção, tá? E agora uma pergunta mais direcionada para as pessoas no dia a dia, né, com relação a golpes, como evitar, etc. Quais cuidados temos que ter antes de clicar em um link recebido no WhatsApp? É bem interessante porque eu estava até preparando, eu segurei um pouquinho, amanhã eu vou colocar um storytelling ali no Instagram sobre isso, mas o que é importante saber, pessoal, assim, muitas vezes as pessoas recebem mensagens, às vezes com anexo, às vezes com um link, e poxa, aquilo que está na mensagem leva a pessoa a ter curiosidade sobre o que tem dentro do anexo, ou leva a ter vontade de clicar num link para participar de uma mega promoção, de um sorteio, de alguma coisa. E isso muitas vezes é basicamente uma isca. É por isso que chamam esse golpe de phishing, né? É basicamente uma isca, né, para a pessoa clicar naquele link, né? Ela foi movida por uma curiosidade ou por tentar ganhar vantagem em alguma coisa, né? Clica ali no link e a verdade é que aquele link é um link malicioso. A verdade é que aquele anexo, né, abre essas fotos, olha o que eu encontrei, coisas do tipo, né? Geralmente são mensagens um pouco mais apelativas, que causa na pessoa um senso de urgência para ela tomar uma decisão rápida, e tomando aquela decisão rápida de clicar no link ou de abrir o anexo, muitas vezes ela tem um problema. Eu vou compartilhar, assim, é um site que eu gosto muito de utilizar, tá? Eu até sou eu sou preocupado até um pouco demais com esse tema, então às vezes eu recebo alguma coisa de alguém que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é testar. Então, uma dica que eu dou é o site chamado virustotal.com. Tá? Ele é um site que permite que a gente envie arquivos ou ainda que teste links, né, ou URLs. Né? Basta você clicar, copiar, não abra aquele link, né? Clica com o botão direito, dá um copiar link, entra nesse site, Virustotal, clique na opção URL, coloca lá e manda testar. O que acontece? Nesse site, tanto para anexo quanto para link, ele faz uma série de testes num monte de ferramentas de segurança, várias ferramentas de segurança. A última vez que eu vi, acho que tinha algo em torno de 87 ferramentas fazendo scans, fazendo testes, justamente para ver se aquele arquivo seria detectado por algum fabricante como um vírus, ou se aquele link poderia ser um link fraudulento, né? Um link que levaria a pessoa a instalar um malware no seu equipamento, a comprometer alguma coisa do seu equipamento. Então esse site ele é muito bom. Esses dias, inclusive, eu agradeço essa pergunta, a pessoa que fez essa pergunta, inclusive, me pediu ajuda, né, para identificar se uma determinada promoção era válida. E aí eu peguei o link, né, ela me encaminhou a mensagem, eu peguei esse link, coloquei lá no site e foi detectado como site fraudulento, né, um site falso. Né? Então tome muito cuidado, né, no dia a dia. Se tiver um tempinho, né, antes de sair clicando, antes de sair abrindo anexo de pessoas que você não conhece, principalmente de pessoas que você não conhece, né, utilize esse site. Tem outros sites, se vocês fizerem uma busca lá no Google, certamente vocês vão achar, mas o site que eu mais uso se chama Virustotal, Virustotal, né, com L no final, .com.
Esse site ele é muito legal. E amanhã, no Instagram, eu vou criar um storytelling sobre isso lá, justamente para poder ajudar, né? Quem quer saber um pouquinho mais de detalhes, quem quer saber um pouquinho de como se faz, eu espero que contribua, tá? Além disso, pessoal, diariamente, tá, no Instagram, eu faço questão de compartilhar um pouquinho sobre alguns processos, sobre como trabalhar no dia a dia com alguns aspectos de segurança. Eu compartilho também algumas notícias, tá? Então, quem quer estar ligado um pouquinho aí do dia a dia, o que tem acontecido, novas ferramentas, alguns golpes, tendências e tal, eu acabo compartilhando lá, tá? E, né, na medida do possível, também compartilhando algumas informações para que as pessoas estejam mais protegidas no dia a dia, tá? Hoje era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço pelas perguntas, né? Agradeço pelo carinho. Um monte de gente acenou. Poxa, teve gente aqui que fazia muito tempo que eu não via. Então, quero deixar um abraço a todos, tá? E dizer que contem comigo. Se precisarem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma crítica, se tiverem, de repente, a necessidade de validar alguma coisa ou de pedir alguma dica, eu estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado, tá? E deixem também seus comentários para que eu possa ir aprimorando e trazendo cada dia mais materiais relevantes e assuntos que interessem todo mundo. Combinado, pessoal? Então, uma ótima noite a todos, um forte abraço e se cuidem.